Boas pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e meus caros amigos, eu já venho de branco, porque finalmente temos fumo branco e parece que de uma vez por todas as fibras vão chegar, ou a fibra óptica vai chegar a todo o país. Finalmente o concurso para a cobertura das zonas brancas parece ter encontrado um caminho qualquer no meio de uma selva muito difícil de ultrapassar e o governo assinou de uma vez por todas a porra do acordo que vai fazer com que o vencedor do concurso, que foi a DS Telecom, possa avançar para a construção da infraestrutura para as zonas identificadas como não tendo fibra de alta velocidade e conectividade. Portanto, meus amigos, estamos em julho de 2026 e andamos a falar nisto desde 2023. Por isso eu achei por bem trazer uma camisola branca em sinal desta existência de fumo branco. Agora, muita atenção a este facto. Atenção que isto não são favas contadas, ok? Existe uma impugnação em curso, não tem efeitos suspensivos, mas atenção. Ok? Não sabemos o que é que pode acontecer para a frente. Eu espero que não aconteça nada, porque acima de tudo aquilo que eu quero é que esta fibra de uma vez por todas possa começar a ser construída e que possa chegar onde tem que chegar, às tais zonas rurais. Eu, inclusive, uma coisa muito interessante que aconteceu recentemente foi a gravação de um vídeo a propósito do facto de nós ter afirmado que chegou aos 308 concelhos. Fui revisitar aquele primeiro concurso que foi, aquele primeiro decreto feito pelo governo a lançar o concurso em 2023, depois culminou naquelas dificuldades todas que, não sei se vocês acompanharam o processo ou não, mas culminou ali um conjunto de dificuldades. A própria Comissão Europeia foi muito burocrática, muito chata, para perceber se de facto porque é que queriam fazer esse investimento, porque o Estado vai ter que intervir e para intervir a Comissão Europeia faz sempre muitas perguntas e é preciso muita documentação e foi preciso a Anacom identificar porta a porta os sítios que não têm fibra e os governos tiveram que explicar, porque isto depois atravessou aqui um período de eleições, de missões e não sei o quê, portanto os governos tiveram que explicar que era uma zona onde as operadoras não queriam fazer investimento porque é uma zona que não tem rentabilidade e já lá vamos, mas acima de tudo foi muito complicado. Depois entretanto houve problemas, os júris, o primeiro júri demitiu-se, depois entretanto veio outro júri, depois entretanto houve a DS Telecom finalmente a vencer o concurso, depois houve uma impugnação, houve problemas cautelares, houve uma carrada de situações muito complicadas, ok? Mas não interessa, são águas passadas, estamos em 2026 e o que interessa agora é tão somente que finalmente o governo assinou o contrato. Ok? Como diz aqui, foi lançado um primeiro concurso em 2023, cujo processo travou, e outro em 2024, que foi impugnado. Os 5 lotes deste concurso atribuídos em 2025 foram ganhos pela DS Telecom, que agora vai cobrir as áreas brancas. O governo assinou o contrato que vai permitir que a DS Telecom equipe Portugal com uma rede de fibra óptica, eliminando a atual fragmentação, as chamadas zonas brancas, que se tem sentido no acesso à internet, especialmente àquela de alta velocidade. O contrato foi assinado com as 5 Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, as CCDRs, e a operadora que ganhou o concurso internacional em 2025. A DS Telecom vai ficar responsável pela instalação, gestão, exploração e manutenção das redes de comunicações eletrónicas de capacidade muito elevada, tendo o objetivo de dar cobertura a todo o território nacional. De acordo com o Executivo, esta instalação e consequente implementação visa levar a internet mais rápida a edifícios residenciais e não residenciais, nomeadamente à indústria, comércio e atividades agrícolas. Em comunicado, o Ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, adiantou que este não é apenas o lançamento de uma infraestrutura. Estamos a reforçar uma ideia de país, numa altura em que se estima que as redes de fibra óptica ainda estejam a cobrir 95,2% das residências familiares em Portugal, Castro Almeida considera ainda que é muito injusto ver tantas zonas do país sem acesso à rede telemóvel ou de internet, mas que o problema será prontamente resolvido. Finalmente, senhor. Finalmente, Sr. Castro Almeida. Entramos hoje numa nova etapa na política de coesão territorial em Portugal, que também é da promoção do crescimento económico ao permitir a todo o território nacional, a todas as famílias e empresas, a possibilidade de aceder à infraestrutura digital mais moderna. Já o Ministro das Infraestruturas e Habitação evidencia que garantir boas comunicações e serviços digitais torna viável viver e trabalhar fora das áreas metropolitanas, promovendo teletrabalho e novos modelos híbridos, como a fixação de jovens e quadros qualificados e de sustentabilidade demográfica do interior do país. Miguel Pinto Luz assegura que
Com total cobertura nacional, poderemos finalmente assegurar que temos um país com condições de desenvolvimento tecnológico e inovação, independentemente da região onde nos encontramos. Acrescentando que, com as coberturas de áreas brancas, é dado um passo decisivo para que as potencialidades do 5G e até do 6G se tornem mais do que um mero slogan. O propósito deste contrato é garantir que toda a população portuguesa tenha acesso a uma rede gigabit até 2030. Este processo prevê uma participação pública, com participação pública de 30 milhões de euros repartidos pelo programa europeu do Portugal 2030 e uma despesa pública nacional proveniente do leilão de 5G, aquela tal massa que a Anacom tem lá parada e que foi conquistada para aquele leilão agressivo do Cadete Matos. De recordar que em 2022 e ainda antes do lançamento deste concurso público, a Anacom tinha elaborado um mapa que mostrava as assimetrias, patati patati. Ora, muito bem. Resumindo e baralhando aqui esta questão toda. O que é que aconteceu? Para concorrer, portanto, em primeiro lugar, foi feito um trabalho por parte da Anacom e o Governo a identificar então estas zonas brancas. Estas zonas brancas já foram aqui mencionadas no Viciado Comenta diversas vezes, não como zonas brancas, mas as chamadas zonas esquecidas do nosso país, do interior do país, e este é de facto um problema sério e é para ser identificado aqui como está identificado pelo Primeiro-Ministro, seja da coesão territorial, seja da habitação e infraestruturas, que é absolutamente fundamental fazer chegar infraestruturas modernas na área das telecomunicações a todo o país, porque só assim é que nós podemos dizer que todas as áreas estão em pé de igualdade, por exemplo, para os nómadas digitais, para as empresas que pretendam ir para o interior do país, etc e tal, ok? Não é possível hoje, em 2026, um empresário que queira fazer a construção de uma fábrica, olhar para o interior do país e dizer assim, isto para mim é o suficiente porque tem um terreno barato ou porque tem simplesmente aqui um conjunto de benefícios fiscais que o governo me concede para eu deslocar a minha sede para aqui, sendo que falta o resto. Falta capacidade para ter digitalização da própria empresa, falta a capacidade de fazer desenvolver aquelas zonas para fixar os trabalhadores que vão trabalhar nessa empresa, portanto falta toda esta infraestrutura que só a tecnologia pode dar. Eu, no vídeo anterior, tive a oportunidade de dizer até que hoje em dia a internet tem um nível de importância equivalente a água, luz, gás, ok? Estares numa habitação que não tenha uma internet capaz, ou estares numa zona que não tenha uma internet capaz para a tua empresa, é absolutamente impensável. Não dá para elaborar nessas condições, ok? E não vamos entrar naquelas circunstâncias e dizer assim, mas a Starlink resolve tudo e faz e acontece. Do ponto de vista empresarial é preciso mais. É preciso mais velocidade, é preciso maior capacidade. Uma Starlink ajuda a ser um meio de backup, mas não pode ser, digamos assim, o core. Okay? Não pode ser o core da própria digitalização de uma empresa, até pela infraestrutura que está em causa, e muito menos, seja uma aldeia, seja uma própria vila, não dá para desenvolveres muito, seja com a questão da Starlink, seja com a questão até do que lá está hoje em dia, que algumas nem sequer têm, outras têm umas bandas largas móveis assim também um bocado duvidosas, com velocidades muito limitadas. Portanto, se queres verdadeiramente levar para lá as pessoas, vais ter que ter um serviço de fibra que tenha estabilidade, velocidade e que te permita de facto fixar e trabalhar à vontade sem as limitações que nós conhecemos das outras soluções, não querendo com isto dizer que a Starlink não tenha capacidade, mas tendo em conta os preços até que estamos a ver recentemente, deixa de ser muito interessante, e nem todas as pessoas terão interesse em, naturalmente, se associar à Starlink. Bom, avançando. Portanto, faz todo o sentido analisar para este assunto desta maneira, fez todo o sentido a identificação das zonas brancas no começo, fez todo o sentido a abertura de um concurso público internacional. A este concurso estiveram 3 empresas, portanto a Avatel, que é uma empresa espanhola, teve a Fast Fiber, naturalmente, que é o galifão aí da situação, e temos também a DS Telecom, que tem ganho uma importância cada vez maior neste mercado do setor grossista, precisamente porque é a única que está entre as duas que nós temos no país neste momento. Depois existem umas coisitas mais pequenas, mas as duas grandes é mesmo a Fast Fiber e a DS Telecom, portanto a Fast Fiber barra Fibro Global, que estão juntas na mesma família, e depois aqui a própria DS Telecom, que está à parte daquilo que é a existência das outras operadoras, porque a Fast Fiber e a Fibro Global é indissociável do grupo Altice e, portanto, não, na minha opinião, não deve ser vista
como uma verdadeira rede grossista, deve ser vista como um apêndice da Altice. Na minha opinião é o que eu acho, ok? Vale o que vale. Há outras interpretações neste facto e até podem trabalhar e operar muito bem. A questão é, se está a entregar uma zona relevante do país, no início tive a oportunidade de vos dizer, cerca de 400 mil habitações que vão ser abrangidas por isto, cerca de 5% do território, não convém fazer isto a uma operação que tenha ligações à incumbente do país. Eu sinto-me muito mais descansado que tenha sido a DS Telecom a vencer, tal como poderia ter sido também os espanhóis da Avatel, era-me indiferente. Desde que não tivesse uma ligação direta à Altice, para mim já seria suficientemente bom, até porque depois, ou seja, o que está inicialmente programado é a construção de infraestrutura, mas o que se quer a seguir é que todas as operadoras cheguem a essas zonas, ok? Portanto, quero que seja uma empresa que simplesmente se preocupe em rentabilizar essas redes sem discriminação de quem é que o está a fazer. É isto que me interessa, ok? E na Fast Fiber / fibra ao global, eu não poderia ter 100% de certeza que isso aconteceria, ou seja, não teria 100% de certeza se a Mel não seria beneficiada face aos outros a nível de preço e depois que isso fizesse de facto diferenças e que conferisse algum tipo de vantagem, como foi na altura a Mel acusada da questão de fibra global. Porque na altura, fibra global chegou a uma determinada altura em que a maior parte dos negócios eram com a maior parte muito expressiva e portanto começou a cheirar mal. O próprio Miguel Almeida e na altura o CEO da Vodafone teve a oportunidade de falar sobre isso e tanto isso deu a celeuma que deu, mas como temos umas autoridades em Portugal incríveis, ainda permitiram a fusão mesmo para garantir, portanto, de facto o filho fosse perfilhado e que não houvesse dúvida. Enfim, é Portugal, já falámos sobre isso. O que é relevante agora daqui para a frente? Em primeiro lugar, existe de facto esta impugnação. Eu não sei exatamente quem fez, ok? Obviamente um dos dois participantes, ou a Fast Fiber ou a Avatel. Eu estava com algum receio quando vi que o governo ia assinar este contrato, porque assim, depois de se escolher, neste caso, o vencedor do concurso, há um conjunto de trâmites até à assinatura final. Já houve uma ameaça, houve província cautelar que acabou por fazer com que a situação se atrasasse. Estava com bastante medo, mas parece que a situação, entretanto, se consumou. Porquê? Porque neste momento eu já nem quero saber quem é que ganhou. Eu já nem quero saber de mais nada. Eu só quero é que isto avance de uma vez por todas. Estamos a perder anos. Neste momento, se as coisas tivessem sido feitas ao ritmo que deviam ter sido feitas, nós já devíamos ter isto a mais de meio caminho de avanço na infraestrutura do terreno. E nós já vamos a terminar 2027 e ainda não vimos isto a acontecer. O objetivo é que até 2030 todo o país tenha uma conexão de 1 gigabit disponível. A questão é, gigabit neste caso, disponível. O que é que interessa? O que interessa nós pensarmos é, se entretanto vêm aí mais problemas, tribunais e não sei o quê, podemos continuar a arrastar isto e cada vez estamos a perder mais tempo. Quem é que perde com isto tudo? Somos nós, Portugal. Porquê? Porque vamos parar de esquecer que as telecomunicações são mesmo muito importantes nesse sentido, para fazermos de facto com que o interior do país se possa revitalizar. Porque se vocês pararem para pensar, nem que seja 30 segundos, muitos dos nossos sistemas de hoje em dia vão dar à necessidade de nós nos deslocarmos para fora das grandes zonas urbanas, nomeadamente quando se fala da pressão da habitação, quando se fala no próprio preço, na indisponibilidade de terreno físico para todos. Imaginem que toda a gente de repente quer estar dentro dos mesmos metros quadrados, mesmos quilómetros quadrados. Não é possível. O país é muito grande, o país tem muita coisa boa, mas nós precisamos de facto que as telecomunicações lá cheguem. Finalmente conseguimos fazer com que isto acontecesse. Vamos ver se de facto será este o governo que vai garantir que isto comece a avançar. Vamos ver se a situação não corre mal, se não derrapa, se não há problemas, se não há atrasos, se não há mais problemas de ir para a frente e que de facto haja aqui uma situação que é que no processo de venda da DS Telecom não se venha a permitir que a Fast Fiber adquira a DS Telecom com este passarinho na mão. Porque, meus amigos, eu ficaria extremamente preocupado em ver mais uma vez o Grupo Altice a largar a mão em cima de uma DS Telecom que já tinha uma importância muito significativa no país, que vai ter ainda maior importância no país e de repente ficar nas mãos da própria Altice. Ok? Porque isto é mais uma vez uma jogada, como aconteceu com a fibra global, que eu já alertei, que vai permitir à Mel ter vantagem, porque vai ser feito aqui um investimento público significativo, porque não tenham dúvidas, se não fosse através do investimento público, isto nunca na vida aconteceria. Portanto, isto é mais uma razão para a malta que anda no Parlamento a dizer que o governo
ou que os governos, não, que o Estado em geral não deve em nenhum momento interferir nos mercados, que o Estado não tem nenhum papel naquilo que é o desenvolvimento das atividades económicas e que deve ser o capital e que deve ser o próprio movimento natural do mercado a gerir, neste caso, estes investimentos. Não pode acontecer. O Estado tem que ter participação, sim, e precisamente nestes momentos onde o privado jamais em tempo algum o fará por uma razão específica, porque não tem rentabilidade. Portanto, até por uma questão moral, eu não posso pedir a uma empresa privada que faça um investimento que só vai dar prejuízo. Este caso aqui concreto é um investimento que só vai dar prejuízo. Claro que nós depois queremos abater parte desse prejuízo naquilo que vão ser os pagamentos que as operadoras vão fazer no alugar àquela infraestrutura. Mas esse investimento inicial de fazer levar lá a fibra é um investimento que só pode ser feito a fundo perdido pelo próprio governo, porque senão nunca vai chegar. Em tempos futuros, o que nós queremos é que essas regiões beneficiem a tal ponto destas melhorias, que venham a desenvolver economicamente, que façam com que as pessoas comecem a desenvolver mais e que acrescentem valor ao país e que com isso o Estado possa arrecadar impostos e que possa ter uma melhoria da vida das pessoas e por aí fora. Portanto, esta é a visão. Portanto, em nenhum momento, se o Estado não fosse presente nestas situações, este tipo de coisas aconteceria. Portanto, para aquela malta que anda constantemente a encher a boca com o liberalismo e que o Estado não deve estar e acontecer, tem aqui um excelente exemplo. Os liberais, a malta que acredita que o Estado não deve ter nenhum papel dentro dos mercados, vejam aqui, por exemplo, se vocês vivessem nestas zonas, mais de 400 mil casas identificadas inicialmente, que não têm, nem vão ter em tão curto espaço de tempo qualquer tipo de fibra, estão à espera do quê? Que as pessoas primeiro vão para lá viver, primeiro estejam lá com soluções miseráveis de internet e só depois, quando tiverem maior número e que mostrem às empresas privadas que esse investimento vai ter retorno, então elas vão lá. Ou seja, isto é pensar o mundo numa forma utópica que jamais em tempo algum vai acontecer. Muito bem os vários governos ao longo dos últimos anos que identificaram este problema, muito bem João Cadete de Matos que identificou estas zonas brancas e pressionou no sentido de melhorar isto, muito bem também de facto, este governo, neste momento, a avançar de uma vez por todas com este problema, que já cheirava mal, depois de tantos avanços e recusos, problemas e não sei o quê. Tivemos três empresas interessadas, o concurso foi feito, acabou, ganhou uma, é para avançar. Precisamos da obra na rua e precisamos, acima de tudo, que a fibra chegue o mais rapidamente às pessoas para fazer de uma vez por todas avançar este país. Meus amigos, digam-me nos comentários o que é que vocês acharam. É uma excelente notícia para quem acompanha isto já há vários anos e, de facto, só esperemos que não haja mais nenhuma contrariedade a acontecer e que de uma vez por todas vejamos a DS Telecom a avançar para a construção desta infraestrutura e espero que dentro em breve já comece a receber comentários pessoal a dizer finalmente chegou fibra à minha aldeia, finalmente chegou fibra aqui, ali, lá. É isto que me interessa. E depois que vejamos uma forte adesão das operadoras a chegar a essas zonas, que é para, obviamente, poder ter a oportunidade de fornecer o serviço à DS Telecom, que não operando no mercado retalhista, não vai fornecer serviço direto para os consumidores finais. Portanto, vai sempre esperar por isso. Só para a malta que me vai perguntar sobre a Digi, deixar aqui um apontamento final. Como eu vos digo, neste momento do campeonato eu tenho algumas dúvidas que a Digi tem interesse em criar esta assimetria entre aquilo que será a fibra Digi e a fibra, ou seja, a utilização da fibra grossista. A assimetria seria precisamente na velocidade do serviço e também no preço, ok? Porque não é possível ter os 500, 1 GB, 1 GB, 10 GB, 10 GB ao preço que neste caso a Digi consegue fazer estando a utilizar uma fibra da DS Telecom. Mas, se nós formos olhar para um horizonte mais futuro em que a Digi já esteja mais estabelecida e que queira fazer crescer ainda mais a sua carteira de clientes, eu diria que pode de algum momento utilizar esse tipo de fibras. Porquê? Porque não rentabilizando na internet, pode depois rentabilizar na venda de serviços, por exemplo, como é a questão da televisão, do DigiTV, porque o DigiTV poder-se-ia manter dentro dos mesmos moldes, mas a internet é que teria que ser vendida a um valor mais caro do que aquilo que acontece à malta. O que é exatamente igual ao que acontece em Espanha. Agora, tendo em conta que a Digi entrou com a infraestrutura própria logo de início, não sei se vai querer entrar por aí, mas vamos ver. Pode ser que até aí a Digi queira fazer algum tipo de aposta, vamos perceber como é que vai ocorrer aí para o futuro também, ok? Só para a malta que pergunta. Portanto, meus caros amigos, espero que esta notícia vos encontre bem e vemos no próximo Viciado Comanda.